Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre elementos essenciais para a construção do circuito elétrico, certo? Então, primeiro a gente tem que entender que o circuito elétrico ele é um circuito fechado. Ele começa e termina no mesmo ponto e é formado por vários elementos que se ligam e assim tornam possível a passagem da corrente elétrica. Assim, a gente costuma dizer que o circuito elétrico ele é dividido em três partes principais. É a fonte, o condutor, como está aí na imagem ao lado, e a carga. Aí nesse circuito elétrico vai ter elementos que vão fazer com que ele funcione, que são eles os resistores, os capacitores, geradores, condutores e indutores. Vamos começar hoje explicando sobre os resistores. Os resistores ou resistências são componentes do circuito elétrico que vai ter duas funções. A principal delas é converter a energia elétrica em energia térmica, ou seja, a conversão da energia que está elétrica para a energia térmica. A outra é limitar a passagem da corrente elétrica, dar um limite a essa passagem, através do quê? Através do controle da sua voltagem. Aí temos associações de resistores. O que são associações de resistores? É um circuito que vai apresentar dois ou mais resistores. Há três tipos de associação: a associação em paralelo, a associação em série e a associação mista. Bem, vamos começar pela em série. Na associação em série, os resistores vão ser ligados em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito enquanto a tensão elétrica varia. Sabemos que a tensão elétrica sempre vai variar. Então, quando a gente faz aí a associação em série, vai facilitar para que seja mantido ao longo desse circuito a nossa corrente elétrica. Tá aí na imagem abaixo, ó, R1 tem uma sequência, R2 outra sequência, R3 a terceira sequência. Bem, a outra associação de resistores é em paralelo. Nessa associação, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Vou repetir. Todos os resistores vão estar submetidos a uma mesma diferença de potencial, sendo que a corrente elétrica vai ser dividida pelos ramos do circuito. Tá vendo lá? Como se fosse uma área, como se fosse... Finge que isso aí é uma casa. Cada espacinho desse aí, onde tem o R1, onde tem o R2, onde tem o I1 ali, são um quarto, ou seja, vão ser divididos por ocupação, por lugares. Vai ser dividida pelos ramos, que vamos chamar de ramos, no circuito elétrico. Então, essa é a diferença entre a associação em série e a associação em paralelo. Enquanto em série vai dividir por série, R1, R2, R3. No caso da paralela vai resistir em lugares diferentes, ou seja, em ramos diferentes, ramificações. Já a associação de resistores mistas, como já está dizendo o próprio nome, são ligados a série são ligados a resistores tanto em série quanto a paralelo. E para calculá-la, primeiro temos que encontrar o valor correspondente à associação em paralelo e depois somar com o resistor que vai ter a associação em série. Ou seja, é uma mistura das duas associações anteriores. Como você vê aí na imagem abaixo, uma parte vai ser em série, a sua esquerda vai ser em série e a parte à sua direita vai ser em paralelo. Bem, vamos agora para o segundo elemento de um circuito elétrico, que são os capacitores. Bem, os capacitores ou condensadores são componentes elétricos que vão armazenar as cargas elétricas. Professor, qual é a principal função dos capacitores? Armazenar as cargas elétricas. Bem, essas cargas elétricas são utilizadas sempre que tiver uma resistência. Então, já demos para perceber que os capacitores dependem do quê? Dos resistores. Tem que ter uma resistência para poder haver o funcionamento dos capacitores. Então, sempre que a passagem da corrente elétrica seja dificultada, vai ter que usar o quê? Uma resistência. E daí o nosso capacitor vai assim funcionar. Bem, o terceiro elemento é os geradores.
Os geradores são dispositivos que vão fazer o quê? Prolongar a diferença de potencial entre dois corpos. É dessa forma que eles são capazes de o quê? Transformar diferentes tipos de energia. Professor, e qual é a principal função de um gerador? Transformar a energia, certo? Quando essa energia é transformada, a gente vai passar para o quê? Para o nosso próximo elemento, que são os condutores. E o que são condutores? São os elementos que permitem as cargas circulem facilmente num circuito elétrico. Ou seja, vai ser quem vai conduzir aquelas cargas elétricas dentro do circuito. Como às vezes você está vendo aí na imagem, ó, são os cabos, que a gente utiliza esse nome no popular, né? Que são os cabos. Mas esses cabos são apenas condutores, vão o quê? Conduzir as cargas elétricas. Bem, mas esses condutores eles também podem ser isolantes. Por isso a gente define que elementos são condutores e isolantes. Condutores e isolantes são materiais elétricos que se comportam de maneira opostas, ou seja, um diferente do outro, um contrário ao outro, no que se diz respeito à passagem da corrente elétrica. Vamos já entender isso aí. Vejam, enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem dessa eletricidade. Então, o que é que a gente tem daí? Enquanto um permite a movimentação, outro vai o quê? Impedir a movimentação. Então, eles são opostos, porém, ambos são importantes nesse circuito elétrico. Por quê? Veja, o condutor, sim, ele já tem a sua importância, que é a de conduzir facilmente, né, a eletricidade. Só que precisa ser isolado. Por quê? Porque no momento de um cabo, você tem que ter a parte que libera energia e aquela parte que protege, para evitar acidentes também na hora do uso desse material. Bem, então a gente deu para perceber aí que é o mesmo que dizer que os condutores conduzem as cargas, ou facilitam as cargas, e a sua passagem aqui os isolantes isolam, ou seja, enquanto os isolantes vão o quê? Isolar. São exemplos de condutores elétricos. Os metais, com exemplos de metais, o cobre, o ferro, o ouro, prata, todos esses metais aí são exemplos de condutores elétricos. São exemplos de isolantes elétricos: a borracha, o isopor, a lã, a madeira, plástico, o papel, o vidro, entre outros. Ou seja, esses são os exemplos de isolantes, que vão o quê? Isolar, que vão evitar a passagem das cargas elétricas. Tipos de condutores. Bem, como quase tudo nessa vida, os condutores vão poder ser sólidos, líquidos e gasosos. Sólidos, também chamado de quê? De condutores metálicos, vão caracterizar-se pelo movimento dos elétrons, que vão estar ali livres, e também pela tendência deles doar elétrons. Lembra que eu falei na aula de sólido, líquido e gasoso que tem isso de os metais doarem elétrons, outros doam, alguns apenas recebem? Pronto. No caso dos metais sólidos aí, dos condutores, eles são doar o quê? Doar elétrons. No caso dos líquidos, também são chamados de condutores eletrolíticos. Eles vão ser caracterizados pelo movimento de cargas o quê? Positivas, aquela que eu expliquei na nossa segunda aula, que são os cátions, e também as negativas, que são os ânions. Essa movimentação em sentido opostos cria o quê? A corrente elétrica. A forma gasosa, também chamada de condutores de terceira classe, vão se caracterizar pelo movimento dos cátions e ânions também. Mas, ao contrário dos condutores líquidos, a energia vai ser produzida através do choque entre as cargas e não de forma isolada. E daí, vamos também conhecer os semicondutores. O que são semicondutores? São aqueles materiais que podem se comportar como um condutor ou como um isolante. Ou seja, ele vai substituir tanto um condutor como um isolante, mediante o que? As suas condições físicas. Os exemplos mais comuns de semicondutores são o silício e o germânio. São elementos químicos, certo? Agora vamos aprender sobre o quinto e último elemento do nosso circuito elétrico, que são os indutores. O que são indutores? São os dispositivos que vão armazenar a energia elétrica. Então, qual é a sua principal função? Armazenar energia elétrica. Bem,
Se a gente falou sobre circuito elétrico, não tem como a gente fugir da corrente elétrica. Por quê? Porque a corrente elétrica está associada ao circuito elétrico. A corrente elétrica, na verdade, é o que vai ser transmitido por nosso circuito elétrico. Então, vamos lá. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica vai designar o quê? O movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, partículas eletrizadas chamadas de íons ou elétrons. Dentro do que? Dentro de um sistema condutor. Lembra que é o sistema condutor? A parte lá que eu falei que existe condutores e isolados, ó, que foi essa, no caso isso aqui, ó. Os condutores e isolantes. Lembrando, a gente vai voltar a ver isso aqui. Através disso aqui, na verdade, é que a gente vai conseguir entender a nossa carga elétrica. Porque vai acontecer aonde? Nesses condutores e nesses isolantes. Bem, então quais são os tipos de corrente elétrica? Temos dois tipos de corrente elétrica. A corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua possui o sentido de intensidade constante, ou seja, apresenta diferença de potencial contínua, gerada por quê? Por pilhas, baterias. Já no caso da corrente alternada, possui sentido e intensidade variados, ou seja, apresenta diferença de potencial, é alternada e gerada pelas usinas, certo? Então, ó, agora, se a gente aprendeu correntes elétricas, não podemos fugir também de outro ponto básico, que é a tensão elétrica. Também chamada de diferença de potencial, ela vai caracterizar-se a diferencial do potencial elétrico de dois pontos num condutor. Então, o que é essa tensão elétrica? É a força decorrente da movimentação dos elétrons em determinado circuito. Então, essa força vai ser o que a nossa tensão define, a força do movimento dos elétrons. E agora, vamos falar sobre o campo elétrico, que ele vai desempenhar uma função importantíssima no nosso circuito, que é o quê? A função de transmissor das interações entre cargas elétricas, ou seja, ele vai poder ser de afastamento ou de aproximação, de acordo com o sinal da carga que o produziu. Vocês já vão entender isso. Podemos apresentar o campo elétrico através de quê? De linhas orientadas segundo o sentido do vetor do campo elétrico. Tá aí na imagem, ó, tá vendo? Ó? As linhas tem a parte positiva e a parte negativa. Elas vão se interligar e vão ser chamadas de linhas de força. O que são essas linhas de forças? São tangentes ao vetor do campo elétrico em cada ponto, seja o ponto do polo negativo quanto o ponto do polo positivo. A intensidade do campo elétrico é maior quanto mais próximas estiverem as linhas de campo e vai ser menor, ou seja, menos intenso nas regiões mais afastadas. Bem, o campo magnético é quase a mesma coisa, só muda que agora a gente está falando de magnetismo, ímã. O campo magnético é a concentração de magnetismo que vai ser criado em torno de uma carga magnética, não elétrica, como um campo anterior, mas também vai ser num determinado espaço. Bem, o principal fator é o quê? É o ímã, porque o ímã vai criar o campo magnético, da mesma forma como é a carga elétrica e a massa, que respectivamente vão criar o quê? Os campos elétricos, vai ser também no nosso campo magnético, também elétrico e gravitacional. Também tem suas linhas de campo. Aqui no caso das magnéticas, são tangentes, ou seja, elas não podem ser cortadas. E além disso, elas são curvas, porque tem origem por mais de que uma massa. Isso porque os ímãs são dipolos, ou seja, tem dois polos. Tem o seu polo norte e tem o seu polo sul. Eles não podem ser separados. Aí agora a gente vai falar sobre o campo eletromagnético, ou seja, a junção do nosso campo elétrico com o nosso campo magnético. O campo eletromagnético vai ser a concentração das cargas elétricas e magnéticas. No campo eletromagnético, as cargas vão se movimentar como ondas e assim são chamadas de ondas eletromagnéticas. Um exemplo disso é a luz. Então, ó, a gente entendeu aí sobre o circuito elétrico, sobre os campos tanto elétrico como o campo magnético e a junção dos dois, que é o nosso campo eletromagnético. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até uma próxima aula.